Os meus alunos têm me perguntado com bastante frequência como fazer a precificação de uma consultoria. Então eu quero trazer para vocês hoje 10 passos para precificar uma consultoria. Olá, meus amigos, tudo bom? Sou o professor Fábio Reck, sou contador especialista e também professor parceiro da NIT Treinamentos. A princípio, eu quero trazer para vocês o que é a consultoria. A consultoria é uma prestação de serviço de aconselhamento. Quem é que presta esse serviço de aconselhamento, professor? É um profissional especializado em um determinado tema, em um determinado assunto. Diferente do serviço de assessoria, onde o assessor ele busca executar o serviço. Na consultoria acontece apenas o aconselhamento. Claro, eu posso vender um serviço de consultoria e assessoria, onde eu aconselho e também executo. Um exemplo. A segunda fase do E-Social para órgãos públicos, onde eu tenho cadastro dos meus servidores, os eventos não periódicos. Então, vou fazer uma análise de como está a qualidade dos dados ali do órgão público. Vou fazer uma análise do sistema, ver como está o sistema, se está apto ou não para enviar essas informações. E eu aconselho a pessoa lá do departamento de pessoal a fazer as devidas correções. Já na assessoria, a execução fica por minha conta. Então, esta é a diferença de consultoria e uma assessoria. Então, é um tipo de serviço com características específicas que diferencia ela aí de um simples produto ou de um simples serviço. Professor, e que características são essas, professor? Primeiro, intangibilidade. Tá? Uma consultoria ela não pode ser vista. Por quê? Porque você traz uma determinada orientação. Você indica quais caminhos que aquele setor, aquele departamento deve seguir. Então, ela é intangível. É a primeira característica dela. Segunda característica, pericibilidade. O que isso significa? Que não tem estoque. Então, não consigo fazer um estoque de consultoria. Variabilidade. Nunca é exatamente igual. Ah, professor, mas se você for prestar uma consultoria para órgãos públicos, sempre vai ser o mesmo tema. Vamos implantar E-Social, sempre será o mesmo tema, são os mesmos eventos. Ela pode ser semelhante, mas nunca será igual. Por quê? Nós temos diferenças entre órgãos públicos. Nós temos órgão público que é do regime geral, que é do regime próprio. Temos órgãos públicos com seletistas e outros não. Temos órgãos públicos do nível municipal, estadual, federal. Temos autarquias. Então, cada órgão possui a sua própria característica e o produto ele vem sendo alterado em função destas características. Por isso que uma consultoria ela nunca será igual a outra. Sempre terá suas particularidades. E outra característica específica da consultoria é a simultaneidade. A entrega só ocorre na hora da prestação da consultoria. Então, eu só consigo entregar um produto, só consigo entregar esse serviço no momento que estou prestando esta consultoria. Então, estas são as características básicas da consultoria. Ela não tem estoque, não pode ser vista, nunca será igual a outra e será entregue no ato da consultoria, quando ela estiver sendo executada. Eu faço uma pergunta para vocês. Quanto você cobraria por hora técnica? Ah, professor, eu não sou consultor, eu só presto serviço de assessoria. O meu negócio é só fazer folha de pagamento. Quanto que você cobraria por hora técnica? Se você fosse chamado para ministrar um treinamento,
um curso, quanto que você cobraria por hora técnica? Cada um terá seu preço. Eu tenho um valor de hora técnica. Tem alunos meus que também prestam serviço de consultoria e assessoria e cobram um valor diferente do valor que eu cobro. E quando eles me perguntam quanto cobrar por um determinado serviço, eu sempre falo, depende. Né? Eu tenho que fazer algumas análises para poder trazer esse preço. Nós temos 4 tipos de precificação. Para você poder cobrar a sua hora técnica, você tem que pensar nesses 4 tipos de precificação. E quais seriam eles? Primeiro, por custo. Eu só consigo colocar preço em um determinado serviço ou produto a partir do momento que eu conheço o custo desse serviço ou desse produto. Sem saber custo, eu não sei quanto cobrar. Então, o primeiro passo é saber o custo. Segundo, por valor. Terceiro, variável. E quarto tipo de precificação é a colaborativa. Então, dentro destas 4 possibilidades, nós vamos fazer a implementação desses 10 passos para a precificação. Bom, primeiro, por custo, eu tenho que fazer uma análise daqueles custos fixos, custos variáveis, que estão atrelados aí à consultoria. E se coloca uma margem de lucro em cima desse custo, dessas despesas. Tá? Ignoro a percepção do cliente, então eu não sei o que o cliente está pensando em relação a isso. Então, se eu tenho aí R$10.000 de custo e quero ganhar R$2.000 de lucro ali no final do mês, defino que o preço será de 12.000. Então, primeiras possibilidade de precificação por custo. Levantar todos os meus custos, sejam custos fixos e custos variáveis. Por isso que eu não posso comparar o valor da sua hora técnica com o valor da minha hora técnica. Por exemplo, alguém me convida para um treinamento lá em São Luís, no Maranhão, ou lá no estado do Maranhão, qualquer município do estado do Maranhão. Eu hoje moro no interior de São Paulo, então preciso me deslocar da minha cidade até uma cidade próxima, pegar um avião, vou ter que fazer escala em determinado aeroporto, novamente mais uma escala, dependendo aonde eu chegar, eu vou ter que correr um trecho aí de carro. Então eu tenho aí um tempo aí em torno de 12, 20 horas de translado. Tenho alimentação, tenho custos do translado, e uma pessoa também convidada para ministrar esse mesmo treinamento nesta mesma cidade, mas que mora no estado do Maranhão. Quer dizer, o custo dela será menor do que o meu. Então, talvez o preço dela será menor do que o meu ou igual ao meu. Se for igual ao meu, ela terá uma lucratividade maior, pelo fato do custo ser menor. Segundo tipo de precificação, que é por valor. Então, o preço é gerado a partir da percepção do cliente. Uma mesma consultoria pode custar aí R$1.000 ou R$50.000. Depende de quem oferece essa consultoria e como o cliente percebe esse consultor ou essa consultoria. Então, uma mesma consultoria, uma mesma palestra, ela pode ser cobrada R$1.000 ou R$50.000. Então, quem é que está ministrando? É uma pessoa de renome, é uma pessoa reconhecida nacionalmente, ou é uma referência no país, ou ainda ela está começando, ainda está trilhando os seus caminhos. Então, quem está trilhando os seus caminhos, talvez não tenha como cobrar R$50.000 em uma palestra. Tá? Então, como que você é visto? Qual que é o seu nível de autoridade? Seu nível de autoridade também pode ser um fator determinante para a precificação. Tá? Então, por valor. Terceiro ponto, variável.
que seria essa variável? Identifica-se um benefício da consultoria e se cobra a partir desse benefício. Então, vou fazer o levantamento, qual benefício isso me traz? Então, por exemplo, uma redução de custo de uma empresa. Quanto mais custo é reduzido, maior é o preço pago pela empresa. Geralmente, numa redução de custos, cobra-se um percentual em cima do custo que está sendo reduzido. Ou um outro exemplo, uma recuperação de crédito. Cobra-se um percentual em cima do crédito recuperado. Então, ele é variável. Então, redução de custo, um exemplo. Tá? E as metas, caso uma meta ela seja alcançada, então é pago sempre um bônus em cima daquela meta. Então, questão de variável tem estas possibilidades. E a quarta opção, ou quarto tipo de precificação, está voltado aí para a parte colaborativa. Então, o preço é alcançado com a ajuda do cliente. O cliente vai te auxiliar a formar esse preço. Então, o valor da sua hora, ele fica em aberto para que o cliente chegue a um valor de interesse mútuo. Então, eu sempre falo para os meus alunos, tenha uma margem de segurança para você poder dar um desconto. Então, seja flexível na hora de vender um serviço. Você vai levantar seu custo, suas despesas, você sabe quanto de imposto vai pagar e tu sabe quanto que será o seu ganho. Então, tenha sempre uma margem de negociação. Então, o seu cliente acaba colaborando para o fechamento desse serviço. Dentre os 10 passos para precificação, então, o primeiro passo é sempre diagnosticar a dor do cliente. Professor, como diagnosticar a dor do cliente? Qual que é a necessidade dele? O que ele está precisando? O que ele busca? Qual que é a dificuldade? Então, primeiro passo, diagnostique a dor do cliente. Busque o maior número de informações possíveis. Faça o máximo de pesquisa que você possa fazer. Quanto mais dados você tiver, então melhor será para a apresentação de um serviço, de uma consultoria. Crie documento e com as informações mais relevantes. Então você vai para uma reunião, vai apresentar a proposta para um gestor, você identificou a dor dele, levantou o máximo de informação que você conseguiu, você vai chegar com um documento em mãos, tá? Com estas características, com estas necessidades que o cliente tem. O consultor, ele acaba tendo um papel aí meio que de investigador. Por quê? Porque nem sempre o cliente sabe que ele tem aquela dor. Assim como o médico, né? Nós vamos no médico, temos uma dor, ele vai buscando saber mais em relação àquela dor. Ele vai fazendo uma pesquisa, vai buscando, fazendo um diagnóstico. Tá? Então, o consultor também tem que ter essa visão aí meio que investigativa. Segundo passo, para fazer uma boa precificação, planejamento de projeto. O que isso quer dizer, professor? Eu preciso ter um planejamento daquilo que eu vou executar. Não adianta eu querer colocar preço numa consultoria se eu não tenho um planejamento. Se eu não sei quanto tempo eu vou gastar para concluir aquele serviço. Quais são os meus custos, as minhas despesas. Então, ter um bom planejamento do projeto será o diferencial para que você não tenha prejuízo lá no final da sua consultoria. Então, faça a estrutura analítica do projeto. Desenhe essa estrutura. Tá? Dê forma para essa estrutura. Defina tudo o que vai ser entregue. Você vai entregar relatório,
você vai apresentar planilhas, o relatório das inconsistências encontradas, um relatório de sugestões de melhoria para um determinado serviço, uma determinada situação que um órgão ou uma empresa ela apresente. Então, você definindo tudo o que você vai entregar em cima da estrutura do seu projeto, você consegue ter uma boa precificação. Então, foque também nas dores do cliente. Como eu disse um pouquinho antes, conheça a dor dele, foque na dor dele. E reforçando, nem sempre o cliente sabe que ele tem aquela dor. Nem sempre ele sabe que tem aquele determinado problema. Então, a título de exemplo, eu trouxe aqui uma estrutura de um projeto, tá? Onde, nesta estrutura, nós temos aqui alguns pontos, né? Que é o início desse meu projeto, a realização de reunião inicial para sensibilização ali de quem está me contratando, ou quem está contratando aquele serviço, reunião com gestores, uma instituição de uma comissão para implantação de e-social. Então esse aqui é um projeto para implantação de e-social em órgãos públicos. Elaboração de um cronograma do projeto, porque eu preciso ter um cronograma, eu tenho que saber quando começar e quando terminar. Tá? Então, é importante trazer esse cronograma para dentro desse projeto. Realização aqui de alinhamento com a comissão, instruir a conferência de dados do sistema, verificar o que está sendo realizado com a legislação pertinente, registrar inconsistência, elaborar relatório, apresentar relatório para a liderança e a elaboração de um plano de ação para aquelas situações e o fim de uma determinada fase. Tá? Então, este é o exemplo de um projeto. Claro, aqui é a parte, né, apenas uma das partes do projeto. Então, sabendo ou visualizando esta estrutura, sabendo para aonde eu vou após cada passo, eu consigo saber o quanto que isto irá me custar. E quanto tempo eu irei demorar para entregar esse produto. Feito isto, então eu estou obedecendo aí o segundo passo para precificação. Terceiro passo, que é muito importante, é o cronograma. Então, o cronograma, ele traz para mim quando eu começo, quando eu termino aquele determinado serviço. Professor, mas por que o cronograma é importante para a precificação? Se eu estou cobrando por hora ou por dia, né, eu tenho que saber quantas horas eu vou gastar para aquele determinado trabalho, quantos dias eu irei gastar para aquele determinado trabalho. Por isso o cronograma é muito importante. Ah, professor, mas pode acontecer um imprevisto no meio do caminho? Sim. Mesmo que aconteça um imprevisto, nós conseguimos ter uma margem para esses imprevistos. Então, você já sabe o que vai entregar em quantas etapas? A primeira pergunta que eu faço. Se eu for fazer uma implantação de e-social apenas a parte de cadastro, eu sei que eu preciso fazer uma revisão cadastral, uma qualificação cadastral, verificar as inconsistências do sistema, verificar os afastamentos dos servidores na data da implantação da segunda fase, por exemplo. Então, estou limitado a uma fase de um determinado serviço. E quantas etapas eu tenho dentro desta fase? Então, vou determinar que a revisão, o cadastramento inicial, onde vai ter a revisão, qualificação, alimentação de sistema, verificação de servidor afastado,
Vou ter as inconsistências encontradas, o relatório de inconsistência e mais uma reunião ali com os servidores. É um serviço que eu vou entregar em 7 fases ou 8 fases, dependendo do volume, claro, do serviço. Em relação a prazo, eu sei que num primeiro momento é difícil eu dizer que vou gastar tantos dias. Por quê? Porque posso encontrar situações que eu não tinha previsto. Tá? Então, não dê prazo muito longo, tá? Porque o cliente sempre terá urgência. Se você dá um prazo para 90 dias, talvez o teu cliente precise de 45. E talvez você só precise de 40 dias para executar um trabalho. Então não dê prazo muito longo. Também não dê prazo muito curto. Por quê? Porque o imprevisto acontece. Então, se você olhou o serviço, fez análise e você acha que com 5 dias você entrega esse serviço, tem uma margem de erro, coloque 2 ou 3 dias a mais para qualquer tipo de imprevisto. Então, nem prazo muito longo e nem prazo muito curto. Outro ponto que eu preciso observar. Qual que é o tamanho do órgão ou o tamanho da empresa que eu estou prestando um serviço? Possui 30 servidores, 30 funcionários ou possui 3.000 servidores, 3.000 funcionários? Então, de acordo com o tamanho da empresa ou do órgão público no qual eu vou prestar um determinado serviço, de acordo com o volume de serviço, eu faço o meu planejamento em relação a cronograma. Então, terceiro passo para a precificação, cronograma. Saber quanto tempo será gasto. Quarto passo, e um passo muito importante também, custo direto específico para cada consultoria. Cada consultoria terá seu custo direto e um custo específico. Uma coisa é eu prestar uma consultoria dentro do estado onde eu moro, outra coisa é eu prestar uma consultoria ou outro serviço em outro estado, longe da minha residência. E os custos, eles acabam variando. E quais seriam esses custos? Transporte é um deles. Transporte aéreo, transporte terrestre. Como que você vai? Você vai de carro, você vai de avião ou de ônibus? Então, para cada um, ou cada tipo de condução, cada tipo de transporte, terá um custo determinado. Vou precisar de um táxi para me deslocar aonde eu estou prestando esse serviço? Precisar de uma outra condução, alugar um carro, por exemplo? Então, também tenho que trazer o preço desse serviço aí que alguém irá prestar para mim, para que eu possa me locomover. Hospedagem. Aonde que eu vou dormir? Quanto que eu irei gastar? São quantas noites que eu tenho que ficar hospedado? Então, é outro ponto que às vezes acaba passando um pouquinho batido. Alimentação. Nós precisamos também embutir a alimentação dentro do nosso custo, porque ele é um custo direto. É um custo que está relacionado a uma consultoria e uma assessoria. Claro, se você for prestar um serviço no seu próprio município, onde você vai almoçar na sua casa, onde talvez não haja necessidade de hospedagem ou de táxi, o custo ele é reduzido. Mas é necessário fazer esses levantamentos. Material. Que material que eu vou estar utilizando? Vou confeccionar apostila, alguma pasta, algum brinde. Então, se eu vou fornecer algum material, também esse material deverá estar precificado, colocado lá na minha lista de custo direto. Quais outros custos que eu terei? Então, dentro desta lista, o que mais que estaria faltando? Qual outro custo direto que eu tenho? Lembrando, os custos variam de
pessoa para pessoa, de local para local. Quinto passo, alocar mão de obra. Como assim, professor, alocar mão de obra? Você vai utilizar mão de obra de terceiros numa consultoria ou numa assessoria? Vai precisar de um outro consultor para te auxiliar? Vai precisar de mais uma equipe de assessores para te auxiliar numa assessoria? Então você precisa de mão de obra extra? Então, esta informação também é importante. Por quê? Se você for executar o serviço, não precisa de mão de obra, você vai cobrar o valor X. Se você precisar de mão de obra de terceiro, esta mão de obra também deverá ser contada. E qual que vai ser o valor deste homem hora? Quanto que será pago para esta pessoa? Eu preciso de 5 pessoas, cada uma aí recebe R$100 por dia de trabalho. Então, cada uma vai me dar um custo de R$500 por dia, esse grupo de pessoas. Então, este custo deverá ser trazido também, caso ocorra uma alocação de mão de obra. Quantas horas cada homem irá trabalhar? Então, por isso que eu tenho que ter um cronograma, um planejamento, saber quanto tempo eu vou gastar para a execução de um determinado trabalho, quantas pessoas que eu irei precisar para me auxiliar nesse trabalho, quantas horas cada um irá trabalhar, quanto custará por hora cada uma destas pessoas. Sexto passo, e um passo muito importante também, que às vezes passa despercebido na formação de preço, é os encargos, são os impostos. Como assim, professor? Qual é o modelo fiscal que a sua consultoria ou a sua empresa de assessoria ela está enquadrada? Você é uma empresa do MEI, você é uma empresa do Simples Nacional? Qual que é o tipo, qual que é o modelo fiscal aí da sua consultoria? É pessoa física? Pessoa jurídica? Então, para cada uma terá um tipo de imposto que deverá ser recolhido. Para cada um terá uma taxa de imposto que deverá ser recolhido. Então, muito importante você saber qual o seu modelo fiscal. Sétimo passo, preço de venda. Então, preço de venda, com o custo direto, você chega ao preço de venda sem margem de lucro. Você sabe que o teu custo é de R$10.000 para prestar um determinado serviço. Então, seu custo aí de 10.000. Se você não colocar margem de lucro e vender por 10.000, simplesmente você empatou o seu dinheiro na melhor das hipóteses. Porque se você botar o mesmo preço, ainda você pode ter prejuízo. Então, é a margem de lucro que define se você tem prejuízo ou se você tem lucro naquele projeto. Tá? É um ponto que às vezes acaba passando um pouquinho despercebido também. A pessoa coloca um valor, ela acha que está ganhando dinheiro e às vezes só está movimentando o seu dinheiro. Então, na melhor das hipóteses, ela tem um empate. Tá? Se ela colocou um valor errado, então ela vai tomar o seu prejuízo. Então, um exemplo, um projeto aqui que custa R$10.000 e vende por R$10.000, o que pode acontecer? Bastante óbvio, né? Então, bastante óbvio. Se eu custa 10 e vendo por 10, no mínimo vou ter um empate, no mínimo. Um projeto que custa 10.000 e vende por 15, markup aqui de 50%, imposto em 10%, o que pode acontecer? Então, minha venda serve bem, vendi por 15 algo que me custa 10. E eu tenho 10% de imposto, só que os meus 10% está em cima do meu preço de venda. Então, eu tenho R$1.500 de imposto. Qual que é o meu markup? Meu markup é de R$3.500. O que isso significa?
os 15 mil menos os 1.500 de encargos, tenho os 10 mil aqui de custo, então os 3.500 irá ajudar a pagar os custos fixos, tá? Alguma despesa fixa que eu tenha. Então, a questão da precificação, a verificação desses percentuais é muito importante em relação a isso. Qual que é a minha margem de lucro? Quanto que estou colocando de markup? Quanto que esse meu markup vai me favorecer? É uma conta que às vezes as pessoas elas acabam não fazendo, acaba passando um pouquinho batido, tá? Oitavo passo, a revisão da precificação. Professor, por que fazer uma revisão de precificação? Sua precificação, ela faz sentido? Essa pergunta que eu te faço. Ah, professor, para mim ela faz, eu acho que ela está bem. Matematicamente falando, o valor que você está cobrando está cobrindo todos os custos, custo fixo, custo variável, tirando os encargos, quanto que está te sobrando? Então, a precificação faz sentido? A margem de contribuição aí paga os custos fixos? Porque além dos custos variáveis, você tem custo fixo. Talvez você tenha uma empresa de consultoria, você pague um contador, pague funcionários, então tem custo fixo em relação a essa consultoria. Ah, professor, eu trabalho sozinho. Mesmo assim você tem custo fixo. Quais são os custos fixos? Então, a margem de contribuição, ele vem suprindo, vem cobrindo estes custos. Qual é o ponto de equilíbrio? Outra pergunta que eu faço. Se eu vendo uma consultoria por 10 mil, me custa 10 mil e eu vendo por 10 mil, qual que é o meu ponto de equilíbrio? Meu ponto de equilíbrio é os 10 mil. Se eu vender, ela custa 10 e eu vendo por 9.500, quer dizer, vou ter um prejuízo. Se eu vendo, ela custa 10 e vendo por 10, ela está equilibrada. Ela custa 10 e eu vendo por 15, então eu tenho um lucro. Então qual é o meu ponto de equilíbrio? Lembrando que o ponto de equilíbrio de cada um é diferente do outro. Nono passo, e também muito importante na precificação, e faz parte da precificação, montar e enviar uma proposta. Então é importante que você monte e que você envie a sua proposta de serviço. É nela que você vai trazer aí todas as etapas do projeto, você vai apresentar prazo, o que será entregue no final, quais são os valores, quais são as condições de pagamento. Então, dentro do projeto, dentro dessa proposta, desse projeto, você vai apresentar todas estas condições. Como que você quer receber? Vai receber uma parte antecipado, vai receber o valor total no ato da entrega do serviço, na emissão da nota fiscal. Em que momento? Qual que é o prazo de pagamento? Então, é importante que estas informações fiquem sempre alinhadas, fiquem sempre amarradas dentro da sua proposta. Tenha sempre margem para negociar valor. Tá? Está aqui, ó. A grosso modo, né, tenha sempre uma gordurinha para você poder queimar ela. Tá? É muito importante você ter uma margem. Eu sempre oriento uma margem de uns 10%, tá? Claro, cada um vai ter a sua própria margem. Então, eu utilizo uma margem de 10%, 15% para eu poder ter essa negociação. Então, eu sei até onde eu posso chegar dentro de uma negociação de valores. 10º passo, e um passo também muito importante, acompanhe a execução das horas gastas. Por que é importante acompanhar, professor? Porque o serviço, nós estimamos uma determinada carga horária, uma determinada jornada que será gasto. Agora, tem uma previsão de 15 horas. De repente eu fiz em 12.
Então, gastei menos tempo do que eu havia previsto. Tenho uma previsão de 15 horas, mas eu necessito de 20. Então, vou ter 5 horas a mais que eu não havia previsto. Então, quando eu faço esse acompanhamento das horas gastas, eu verifico qual foi o erro em relação às horas dedicadas à consultoria. Talvez eu esteja cobrando um valor a mais por estimar horas a mais de trabalho. Eu posso diminuir um pouco esse valor. Talvez eu esteja cobrando valor a menos do que eu deveria cobrar, porque estou cobrando horas a menos e trabalhando mais. Então, sempre verifique esta questão de horário, de horas. Tá? Quanto você gastou, de fato? Quanto que você estimou? Lembrando, sempre tem uma margem de segurança, tá? Mas é muito importante fazer esse acompanhamento. Qual o nível de erro dos custos atrelados ao projeto? Nós estimamos os custos e podemos nos deparar aí com custos que não estavam previstos. Então, também preciso verificar qual foi o meu nível de erro em relação ao custo estimado. E o prazo definido. Talvez eu estimei um prazo de 30 dias, fiz com 15 ou fiz com 45. Também tenho que fazer essa verificação do prazo definido. Tá? Quanto tempo eu gastei? Então, verifique as horas dedicadas à consultoria, o nível de erro em relação a custo e se está cumprindo o prazo definido. Valorize sempre a sua precificação. Tá? Não faça comparação do seu preço com o preço do colega, do seu vizinho. Por quê? Porque cada um tem um custo diferente. Cada um tem uma metodologia para cobrar um determinado trabalho. Ah, professor, mas o preço dele é muito barato. Valorize a sua precificação. Tá? Então, não se baseie exclusivamente no preço da concorrência. Por que ele está cobrando barato? Talvez o custo dele seja muito menor do que o seu. Talvez ele está tendo prejuízo. Então, você não vai tomar prejuízo porque ele está tomando prejuízo. Então, não se baseie exclusivamente no preço de concorrência. É importante ter ela como referência? Mas não deve ser a nossa única base. Evite ser visto como uma despesa e sim como um investimento. Em algumas situações, cheguei para o cliente, uma recuperação de crédito, por exemplo. O cliente acha que o meu serviço é uma despesa para ele. Só que ele não está vendo que ele vai ter um crédito a recuperar. Então, mostre quais são os benefícios da tua consultoria, quais são os benefícios da tua assessoria, quais são os benefícios do serviço que você presta. Então, seja visto sempre como investimento e nunca como uma despesa. A partir do momento que você é visto desta forma, você conseguirá fechar aí muitos outros negócios. Então, deixe sempre claro os benefícios do serviço que você está prestando. É o primeiro ponto que tem que ficar. Qual benefício o teu serviço irá causar para aquele órgão público ou para aquela empresa? Tá? Deixe sempre isso bem claro. Agilidade e atendimento à pronta entrega. Procure ser ágil no serviço que você está prestando. Busque agilidade nesse atendimento. Busque cumprir os prazos que você propôs. Como eu disse, nós sempre trabalhamos com uma margem de segurança para poder cumprir o prazo. Se você ofertou um prazo de 30 dias, tente entregar em 28, em 29, entregue no 30º dia, mas não entregue no 31º dia. Não atrase esses projetos. Por quê? Porque o cliente ele tem pressa. E também, se você for atrasar a entrega desse trabalho, você vai tomar prejuízo financeiro. E eu chego aqui ao final destas 10 dicas. Tá? Eu espero que elas sejam
úteis para vocês, sejam de grande valia. E uma vez que eu consigo seguir esses 10 passos, eu vou ter sucesso aí na precificação do meu trabalho. Vou ter menos chances de tomar prejuízo por trazer um preço errado, um valor errado da minha consultoria, da minha assessoria ou de um outro serviço que eu venha prestar. Tá bom? Nos encontramos numa outra oportunidade. Até breve.